A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico. Estamos já no finalzinho do Evangelho de Mateus, já estamos no capítulo 23 e o 24. Estamos estudando sobre a trajetória de Jesus, desde a sua genealogia até quando ele ressuscitou, esteve com seus discípulos e foi para os céus. Vamos aprender juntos? Querido Pai, louvado seja teu nome. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, lendo, aprendendo, estudando a tua palavra para vivermos, Senhor, como o Senhor quer que nós vivamos. Ó Deus, nos dê conhecimento e sabedoria, Senhor, para estudarmos juntos, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Jesus aqui, no capítulo 23, ele fala com os seus discípulos a respeito dos fariseus e dos escribas, aqueles que estavam nas sinagogas, sempre nas sinagogas, ensinando o povo, falando das leis de Moisés. Os religiosos, eles eram simplesmente uns religiosos. Eles diziam que cumpriam a lei, mas eles estavam fazendo aquilo que eles não viviam, pregavam a palavra de uma forma correta, porém, eles não viviam, a vida deles não coincidia com aquilo que eles estavam falando. Falava uma coisa e vivia outra bem diferente. Nos nossos dias também, nós encontramos muitos dessa forma. Mas, irmãos, vamos lá. E Jesus dizia para os discípulos, eles colocam uma lei sobre os homens, uma lei difícil de ser cumprida, porém, eles não vivem isso. E Jesus continua alertando os seus discípulos a respeito dos fariseus. O que eles pregam é uma lei da palavra, porém, eles não vivem isso. Vocês não podem olhar para a vida deles e seguir eles como um exemplo, porque eles não vivem isso que eles estão pregando. E Jesus continua falando com os seus discípulos a respeito de tudo isso. E mais na frente, Jesus adverte os seus discípulos com os ais. São 7 ais que Jesus coloca para os seus discípulos como um alerta. Como um alerta. Lá no capítulo 23, no versículo 13, Jesus disse para os seus discípulos a respeito dos escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só o que Jesus disse para ele. E vamos mais um outro ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorais a casa das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso todo fereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um preselito, e em vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que Jesus está um ensinamento duro, forte, para com eles. Vamos lá, outro. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo o ouro do santuário, fica obrigado pelo seu jurar, pelo que jurou. Então aqui eles estão ensinando que se jurar pelo santuário,
Não é, mas não é importante. O importante é jurar pelo ouro que está no santuário. Mas Jesus diz: ai de vós, que jurais pelo ouro do santuário, não pelo santuário. Os escribas e os fariseus, eles representam os valores dessa vida. Mas aqui Jesus está dizendo: ai de vós, porque vocês juram pelas coisas daqui, mas as coisas daqui vão perecer, vão ficar por aqui. Mas as coisas do céu não, elas permanecem para sempre. E vamos lá, mais outro ais. Aqui Jesus disse: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário ou o tesouro? Ou o santuário que santifica o ouro? E dizei: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta do altar que santifica o ouro? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. E Jesus continua falando os ais. São 7 ais. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? A palavra de Deus é algo muito sério. Ela é viva e ela é eficaz. E ai daquele que pregar a palavra e viver de uma forma errada, querendo colocar, ensinar uma coisa que eles não vivem. Porque o maior ensinamento da palavra é o nosso viver. Nós temos que viver de acordo com a palavra. Não adianta você falar a palavra de uma forma e a sua vida ser de um outro jeito, uma vida errada. E Jesus continua aqui. E aqui nós vemos também, depois dos ais, que foram 7, Jesus lamenta sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos cercará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha dizer: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que Jerusalém, depois que Jesus veio, foi crucificado e ressuscitou e foi para os céus, passados 70 anos, Jerusalém foi destruída. Destruíram Jerusalém. E aqui Jesus já deixou bem claro tudo o que ia acontecer em Jerusalém, pelo fato deles terem rejeitado o Senhor nosso Deus, a redenção de Israel. Jerusalém é a cidade que Deus tinha prometido, mas eles o rejeitaram, rejeitaram o Messias. Eles estavam esperando um rei, um Messias que ia nascer em um trono, porque a palavra diz que ele seria rei de Israel. E como essa palavra, eles achavam que, por ser rei, que ele ia nascer de uma princesa, de uma rainha. Mas não. Jesus nasceu em uma manjedoura e eles não aceitaram. E estão esperando até hoje que Jesus nasça. Mas Jesus já nasceu, já veio e ele voltará. Mas é para resgatar, levar a sua igreja. E eles vão ter uma grande surpresa quando eles virem Jesus voltando como rei. Como rei, aquele rei que eles rejeitaram. E vamos aqui já no capítulo 24. Nós estamos no capítulo 24. Aqui o sermão profético da destruição do templo.
as principais dores, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram, dizendo: Mestre, quando que sucederá estas coisas? Os discípulos queriam uma data, queriam um tempo, queriam para ele se preparar. Mas Jesus, com toda a sabedoria dos céus, ele disse: Vede que ninguém vos engane, porém virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Irmãos, nós estamos vivendo momentos de cumprimento desta palavra. Há muito tempo, há muitos anos que nós não tínhamos nem nascido, nós já ouvíamos falar de terremotos, mas não com tanta frequência, com tanta intensidade como nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos assim, quase que uma sequência de terremoto e guerras. Sempre existiu, mas hoje é guerra incessante. É que muitas vezes nós não tomamos conhecimento, não procuramos saber, mas existe guerra constante, e tudo nos mostra pelos sinais que Jesus está voltando. Não tem dia, não tem hora. Ele mesmo diz: nem eu sei o dia e a hora, mas somente o Pai sabe o dia e a hora que ele vai voltar. É um sinal de alerta para nós ficarmos em alerta, que nós possamos estar cada dia vivendo como que se Jesus viesse a qualquer momento. Ah, mas faz tanto tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele não voltou. Mas é a qualquer momento. Fiquem alerta, porque ele não deixou dia marcado, nem hora. Não, é a qualquer momento. E é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Não tem tempo determinado, ele vai voltar a qualquer momento. E Jesus continua falando, avisando os discípulos que eles se preparassem, porque ele viria a qualquer momento. Não tinha dia e não tinha hora. E Jesus também fala aqui da grande tribulação daqueles dias. Quando, pois, vides o abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os eis que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Irmãs, olha o que a palavra diz. Quando, pois, vides o abomináveis no lugar santo, como diz o profeta Daniel, então estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nós estamos vendo acontecer tantas coisas no lugar santo, onde é para se adorar a Deus, onde foi feito para a adoração do nome do Senhor. Nós vemos tanto escândalo, tanta coisa acontecendo, que nós ficamos perguntando: Senhor, o que é isso? Está aqui, ó, na palavra. É cumprimento das Escrituras, como já disse lá o profeta Daniel, como disse Daniel sobre tudo isso. E aqui ele continua falando, exortando na vigilância, para que eles vigiassem, para que esse dia não pegasse eles desapercebidos,
de forma alguma. Que eles tinham que estar atentos a tudo isso, para não ser pego de surpresa, como nos dias de Noé. Noé pegou 120 anos. Noé não sabia que dia ia chover, mas ele falava que ia chover, que ia vir um dilúvio. E o povo duvidava, riam de Noé. Mas o que aconteceu? Choveu ou não choveu? Veio um dilúvio e acabou com todos. Só salvou Noé e suas famílias e os animais que o Senhor colocou lá na arca. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Que nós venhamos estar alerta em tudo, para que nós possamos estar preparados a cada momento para o grande dia da vinda do Senhor. O grande dia. Meus irmãos, vamos estar alerta. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, para nós darmos continuação nesse livro tão rico em conhecimento, onde Jesus viveu e aqui Mateus narrou, escreveu, né? Para deixar para nós, como toda a trajetória de Jesus, todo o ensinamento que Jesus deixou para os seus discípulos e para nós que estamos vivendo no dia de hoje. Ficou escrito para que nós sigamos aprendendo sobre aquilo que ele nos alertou. Ele alertou os seus discípulos e nós estamos sendo alertados a cada dia. Porque o grande motivo de nós crermos em Deus, na palavra, e vivermos em obediência a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, é para um dia morarmos no céu. Não é simplesmente para nós vivermos aqui somente uma vida de abundância, ou vivermos uma vida cristã aqui, não. Porque aqui, logo mais, nós vamos embora. É uma vida passageira. Mas nós temos que viver uma vida espiritual lá no céu com Ele. E para chegarmos lá, nós temos que ter vida com Deus. Vida com Deus, uma vida de intimidade, de estudo da palavra, de oração, de obediência, de renúncia das coisas deste mundo. E é isso. Que Deus nos abençoe. E até o próximo estudo. Em nome de Jesus.